eu louvarei ao Senhor. Ou como diz na versão que nós lemos, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso para muitos tem sido uma utopia. Essa palavra de Deus na vida de muitos irmãos não tem sido uma realidade. É fácil nós reunirmos jovens, adolescentes, numa noite como essa, num culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor, porque nós temos motivos para louvar e para adorar. É gostoso estarmos juntos, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Mas eu gostaria de propor aos irmãos algumas situações em que eu queria saber se é fácil louvar. E louvor não é somente o canto. Tem muitos irmãos que não sabem cantar, ou Deus não deu esse dom, né? Tem a voz de primeiro terror. Esse que vos fala é um deles, né? O coral tem soprano, contralto, tenor, baixo, primeiro terror, né? Então esse que vos fala é um daqueles que não tem o dom. Deus não deu o dom para cantar, mas Deus deu o dom da palavra, muitas vezes. Mas eu queria propor aos irmãos algumas situações para que vocês pudessem meditar. Imaginem uma moça, uma menina moça, saindo da adolescência, passando para a fase adulta, seus 17, 18, 19 anos, já vislumbrando um rapaz crente, trabalhador, temente ao Senhor, com todo um futuro de casamento pela frente, planos feitos, as famílias se dão muito bem, e de repente, antes do casamento, essa moça engravida. Será que ela tem motivos para louvar o Senhor? Quando ela vê todos os seus sonhos caírem por terra, quando ela vê todos os seus ideais sendo frustrados, quando ela vê a possibilidade, inclusive, de ser colocada para fora da família, de não ser aceita pela sociedade, pela comunidade de interior da qual ela faz parte, e que isso não está, e que essa população não está acostumada a isso. Um segundo exemplo, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, um pastor já de idade, que trabalhou a vida inteira em prol do Evangelho, de repente é designado para pregar a palavra numa cidade desconhecida, e armam uma cilada para ele, e ele é injustamente acusado e colocado dentro de uma prisão. Será que esse pastor pode dizer em todo o tempo: eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor? Uma terceira situação que eu queria propor para vocês: um pai que conseguiu, pela graça de Deus, se tornar um grande empresário, homem bem-sucedido na vida. Além de um empresário, ele se tornou um grande latifundiário, proprietário de terras e mais terras, criou os seus filhos com fartura, e de repente acontece uma chacina, e todos os seus filhos, numa festa em que o irmão estava proporcionando, são assassinados. O pai, desgostoso, começa a ver a sua vida declinar, e ele começa a ver tudo aquilo que ele levou anos em fé para construir desmoronar. Será que esse homem pode ter nos lábios todo o tempo um motivo de louvor? Um último exemplo. Imagine um irmão, uma pessoa da igreja, que nós vimos casar, que nós acompanhamos a vida, e já se passaram 8, 10, 12
anos que estão casados e sempre se teve uma cobrança: cadê os filhos? Não tem. E de repente, pela graça e intervenção de Deus, esse filho nasce. E quando esse filho nasce, esse pai rejubila de alegria, e aí sim, ele enche a boca de louvor ao nome do Senhor. Mas só que esse filho adoece e o pai está a ponto de perder. E ao pé da cama, orando a Deus: será que a sua oração vai ser de súplica? Ou será que a sua oração vai ser de louvor pela vida daquela criança? São situações que vocês diriam: pastor, isso tudo é hipotético. Mas ao mesmo tempo que é hipotético, a gente está vendo isso acontecer todos os dias. Eu quero dizer para você que antes de mim, antes de você, Deus já viu isso acontecer. Aquela moça de 16, 17, 18, 19 anos, jovem ainda, com um casamento, para casar com um homem trabalhador, servo de Deus, e que engravida antes do casamento e vê todo o seu futuro desmoronar pela frente, é Maria. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, nos conta a história dessa jovem. Dessa jovem a qual o anjo visita e diz que ela iria conceber o Espírito Santo no meio de uma sociedade machista, no meio de uma sociedade preconceituosa, onde a mulher que engravidava antes do casamento era apedrejada até a morte, onde o noivo era apedrejado até a morte. Ela que corre o risco, ela tem um momento de dificuldade na vida, só que ela olha e diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então eu quero dizer para você que ela tinha todo o motivo do mundo para não dizer, para dizer que ela era uma desgraçada, ela estava desprovida da graça de Deus. A pergunta que ela podia fazer era: Senhor, por que a mim, num preço tão caro? Mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a sua palavra. Sabendo dos riscos que ela tinha que correr, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela louva ao Senhor em todo o tempo, como o salmista disse aqui no Salmo 34: em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Gloriar-se-á no Senhor a nossa alma. Quando vem aumento de salário é fácil. Agora quando vem pagamento faltando, quando você está esperando e vem só a metade, é difícil, é triste, né? Quando você fala: esse mês vai dar, não dá. E por não dar esse mês, não vai dar o mês que vem também, porque aí você se atola em dívidas. O segundo exemplo que eu contei, esse pastor já de idade, que é chamado para pregar numa cidade, e é envolvido numa trama e vai parar numa prisão. Vocês vão encontrar lá no livro de Atos, no capítulo de número 16. É Paulo. Paulo escuta a voz do anjo que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a primeira cidade da Macedônia é Filipos. E ele chega e causa um alvoroço e vai parar na prisão. Desculpe a gíria, mais quebrado que a voz de terceiro. Ele tinha tomado uma surra de chicote. É pior do que fazer. Você já viu velho de igreja, assim como eu? Já estou chegando na fase de que ninguém mais me chama de jovem, já é de tio para cima. Eu já começo a ficar preocupado. O pastor está de cabelo branco, né? Mano, quando eu falo no meu tempo, os adolescentes, já foi. Aí eu começo a ver que eu estou realmente ficando velho. E eu tenho que assumir. Eu já não sou mais um garoto, né? Eu posso dizer no alto dos meus 35 anos, né? Só não parece, né? Está bem acabado. Mas imagina
Já, e muitos escritores dizem que aqui Paulo já tinha passado dos 50 anos. Vai a Filipe, prega, toma uma surra, está quebrado. Pior do que ter jogado bola com a mocidade da igreja, né? Já tem gente que entrou na fase do condor, né? Com dor aqui, com dor ali, né? Joga a bola, depois sai gemendo, né? Olha para a esposa, fala, não tem remédio aí, está doendo tudo, né? Nessa fase já. Paulo, mais do que isso, ele tinha se desgastado pela obra. Pregou o evangelho e foi parar em praça pública, amarrado no tronco e dá-lhe chicotada. Dá-lhe chicotada. Esse homem tinha tudo para dizer, Senhor, mas que negócio, o Senhor me manda sair de onde eu estou. Venho para cá, para Macedônia, prego o evangelho e apanho. Só que é uma coisa interessante. Atos 16 diz que esse homem é encontrado de que maneira? Às 3 horas da manhã. Gemendo? Está no fundo da prisão fazendo o quê? Cantando e louvando ao Senhor. E aquilo chama a atenção do carcereiro, que diz, mas que raio de fé é essa? Dá um terremoto, tem todo motivo para fugir. Eu posso aqui perder o meu emprego, né? Perder minha boquinha aqui no serviço público federal do governo romano, né? Posso ser exonerado bem do serviço público, né? E a exoneração ali não era só baixa no diário oficial, né? Era colocar o pescoço da pessoa, né? Era baixa no rol de vivos, não era baixa no rol de empregados. E Paulo diz, para aí, não faz mal a você porque nós estamos aqui. Vai para a casa desse homem, prega o evangelho, né? A célebre pergunta do carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele homem teve motivos para maldizer, e ele em todo o tempo louvou o Senhor. A sua alma não deixou se abater. Terceiro caso, da chacina, que nós mencionamos, você vai encontrar no primeiro capítulo de Jó. Lembram da história de Jó? Um grande empresário, um grande latifundiário, proprietário de bens e de posses, que vê a casa desabar e os filhos morrerem. Você vai dizer, foi uma fatalidade, não foi uma chacina. Porque quem pediu a vida dos filhos de Jó? Satanás pediu para Deus. E Deus disse, pode tocar em tudo que ele tem, menos nele. E aí, o Senhor queria mostrar para Satanás que Jó temia a Deus, não pelos bens que Deus tinha dado, mas porque ele era fiel. E diz o quê? Que em tudo isso Jó não maldisse a Deus. Em nenhum momento Jó levantou uma palavra de maledicência contra o nome do Senhor. O quarto exemplo que eu dei, muitos aqui devem ter identificado, né? Exemplo de Abraão, homem rico, temente a Deus, que não tinha filho. E quando o filho nasce, o que o Senhor pede para ele? Me dá. Abraão podia dizer, Senhor, mas não deu nem para ver o menino crescer e ser doutor. Não deu nem para ver o menino virar patriarca. Não deu para ver o menino levar adiante a história da família. Não casou. Senhor, não tive neto. Estou curtindo a criança ainda. Não vi a minha descendência. Eu disse que a minha descendência seria como grão de areia. Eu não vi nada. Não vai ter o sobrenome. Não vai ter herança. Não. Abraão disse uma das frases mais célebres. Jeová Jireh, Deus proverá. Mas em nenhum momento ele maldisse o nome de Deus. Olha, o próprio texto que nós lemos nos fala de uma situação delicada. Vocês acham que Davi estava fazendo o quê? Quando ele escreveu o Salmo 34? Debaixo de uma palmeira, tocando arco? Vocês sabem onde Davi estava quando ele compôs esse salmo? Alguém tem ideia? Vamos lá. Estudo bíblico aqui agora, concurso bíblico. Os adolescentes, onde que Davi estava quando ele compôs esse salmo?
Seminarista não vai. Presbítero também não. Vamos lá. Está escrito não. Aonde que ele está? Aí fala que ele estava fugindo. Mas na hora que ele compôs esse salmo, ele estava no interior de uma gruta, escondido, porque estavam querendo pegar o pescoço dele. Saul estava atrás dele. E ele está fugindo de Abimeleque também. Ele esteve no meio de Abimeleque, que era inimigo de Saul. E para conseguir dizer que ele não era espião de Israel, ele tem que começar a deixar a baba correr pela boca, sair tudo torto, se fingindo de louco. Olha a situação, rei, aquele que é ungido do Senhor, que vai ser rei de Israel, sair babando e uivando, se fingindo de louco. Não é engraçado mesmo, né? A situação é trágica. Como tem situações trágicas na nossa vida que depois nós damos risada, não tem? Quantos aqui já não passaram por uma situação difícil, que na hora você chora e que hoje você olha para trás e dá risada? Falou, Senhor, o Senhor esteve comigo, o Senhor conseguiu fazer eu passar. Como eu fui bobo naquela época, né? Temi. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso vem trazer uma lição para nós. Por mais difícil, por mais angustiante que seja o problema que você estiver passando na tua vida, lembre-se em primeiro lugar de uma coisa: Deus continua sendo Deus. E o teu problema não pegou Deus de surpresa. Mas o seu louvor em todo tempo, tá? Pode ser na Via Dutra, 10 horas da noite, debaixo do maior temporal, o pneu furou. Graças a Deus, Senhor. Porque pode ser que lá na frente, se o pneu não tivesse furado, você acertava uma carreta. Deus sabe todas as coisas, não sabe? Amém? Deus conhece. Tá? Ô Senhor, puxa vida, terminei um namoro com fulano. Nossa, o Senhor tinha confirmado no meu coração que era da tua vontade, Senhor. Que tristeza. Era aquele moço da igreja, era aquele crente. Senhor, era aquele partidão, Senhor. Os meninos lá, Senhor. Convenhamos, Pai. Era aquela moça consagrada, organista, futura líder da igreja. Pai, por quê? 10 anos depois você vai olhar e dizer: Senhor, graças a Deus. Louvado seja o teu nome pela tua vontade, Senhor. Porque aquela que era já não é mais. Saiu, está fora. Saiu dos caminhos do Senhor. Que se você estivesse junto, você tinha embarcado uma canoa furada. Ou aquele que se achava: Senhor, que parte dás? Não é mais. Está fora. O partidaço partiu. Não virou nada. Quantas vezes nós não vemos isso? Na hora nós choramos, E você disse para o moço: louva o Senhor, pastor. Está doendo muito, não dá para louvar. Realmente, nesse culto de louvor ao nome do Senhor, nós possamos aprender isso. Muito fácil a gente vir na frente, fazer um culto de louvor, mocidade, extravasar. Mas eu quero te dizer, você consegue louvar realmente o Senhor em todo o tempo? Até na dificuldade, até no momento mais difícil da vida, você consegue dizer: graças te dou, Senhor, porque realmente aquela pessoa que eu mais amo, o Senhor recolheu para a glória. Graças te dou, Senhor, porque aquele emprego que era o ideal da minha vida eu perdi, estou fora, eu vou passar dificuldade. Graças te dou, Senhor, porque eu estou passando o meu deserto. Eu estou atravessando o meu vale de Baca, como diz o Salmo 84, o vale de Baca é o vale de lágrimas. Eu estou atravessando o meu vale de Baca, mas eu te louvo porque eu sei que lá na frente eu vou estar subindo os degraus de Jerusalém louvando o teu nome. Amém? Que nós possamos estar dessa maneira em todo o tempo, bendizendo o nome do Senhor.